Hoje nós vamos falar de reações de carboxilação. Então, a sequência aí da fotossíntese, né? A gente viu a etapa fotoquímica, nós vamos carboxilação. Então, o que vai ter nessa parte aí especificamente? Nós vamos desvendar aí as reações do ciclo de Calvin, como que acontece, o que influencia, e mecanismos concentradores de CO2, aí a gente vai detalhar o que é planta C4, o que é planta CAM, né? Metabolismo ácido das crasuláceas, e no final falar um pouco sobre síntese de amílase, algumas particularidades desses processos aí, tá? Então, olha só, vou tentar ser mais objetivo aqui. A gente viu que a fotossíntese tinha essa equação aí, né? Água dentro dos cloroplastos, na presença de luz, né? Produzia aí a glicose, né? No caso aí está mostrando uma hexose e CO2. Ô, Berlano, deixa eu ver aqui. O som aqui está normal, está liberado. Deve ser aí para você. Tá todo mundo me ouvindo ou é só o Alberlan que tá travando? Tinha travado no começo, mas agora tá de boa. Beleza. Então, olha só. Josivane, sai e entra de novo. Fala para ela aí, alguém no chat aí, se ela não estiver ouvindo. Tenta sair e entrar de novo. Então, olha só. Você tem aí a formação da glicose, oxigênio e água. Então, hoje a gente vê quais são essas reações que antes que chova, antes que chegue na formação da glicose. A gente tem uma inúmera série de reações formando trioses, diversos carboidratos de 6, 7 carbonos, que a gente vai ver como que ocorre a formação deles. E aí, a nossa fotossíntese, né, a gente vai dividir ela, de acordo com o que a gente já comentou, a etapa fotoquímica, o que ocorre nos tilacoides, aquela cadeia de transporte de elétrons lá da membrana do tilacoide, né, cujo objetivo é até a produção de ATP e NADPH reduzido. E agora a substituição do SO2, que é localizado no estroma dos cloroplastos, né? Então vamos ver aqui, se a gente voltar na aula que a gente teve ontem, né? A gente viu a etapa fotoquímica produzindo o ATP e NADPH. E agora, né, como esse NADPH e o ATP foram liberados diretamente aqui no estroma, vai ser o local onde vai ocorrer a fixação e redução do CO2, aqui no estroma, né? Então, vamos aprofundar mais nessa etapa aqui. Então, mais uma vez aí. O que a gente viu ontem, né? Dentro, né, nos tilacoides, nas pilhas dos tilacoides, nas membranas, a gente tinha uma cadeia de transporte de elétrons e na presença de luz, aqueles dois fotossistemas. Então, o problema deve ser seu aí, Josivane, porque o pessoal está escutando. Então, aí você tinha colocadas nas tilacoides, né, com aqueles potenciais de oxidação e redução que a gente viu do esquema Z, um fotossistema capaz de oxidar a água, o outro capaz de reduzir o NADPH. Tá? E aí formando o NADPH e o ATP formando o ciclo de Calvin, né, que serão usados no ciclo de Calvin para pegar esse CO2 da
atmosfera e produzir hidratos que vão começar com trioses até chegar nas hexoses, né, as famosas glicose, frutose e por aí vai. Gente, eu estou na internet da universidade. Se essa daqui não tiver boa, aí não tem mais o que fazer, infelizmente. Eu já estou tentando o que eu posso tentar outra, tá? O jeito depois é vocês assistirem a gravação. Então, olha só. Esse esquema aqui é um esquema resumido do ciclo de Calvin que a gente vai detalhar mais já já. O que eu preciso analisar primeiramente aqui? O ciclo de Calvin é dividido em 3 etapas. Primeiro é a carboxilação, depois vem a redução e depois vem a regeneração. Mas vamos detalhar isso daí. Primeira coisa, que quem faz essa reação de carboxilação, carboxilar é inserir CO2, né? Tanto é que tem a molécula de CO2 aqui, ó. Então, a enzima que faz a carboxilação ela se chama rubisco, tá? Isso, a gente detalha. Só que essa carboxilação, inserir um CO2, vai ser a inserção de CO2 em uma molécula já pré-existente, chamada de ribulose 1,5-bifosfato. Tá? A gente vai ver a estrutura dessa molécula e ela tem 5 carbonos. Só para a gente começar a falar de números de carbonos, né, e entender por que o ciclo de Calvin é chamado de ciclo C3, tá? Por que usa essa sigla C3, né? Então, essa ribulose 1,5-bifosfato de 5 carbono, quando ela é carboxilada, né, CO2, ela se torna uma molécula de 5 mais 1, 6. Gente, essa molécula de 6 carbonos, ela se quebra em 2 moléculas de 3 carbonos, tá? Que é o 3-fosfoglicerato. Tá? Por que o ciclo de Calvin chama-se assim? Porque a primeira molécula estável formada tem 3 carbonos, que é o 3-fosfoglicerato. Por isso que eu chamo de ciclo C3. Calvin e Benson foram os inventores, descobridores desse ciclo. Né? Então, aqui a gente vai acompanhando muitos carbonos, né, porque não vai fazer isso com esse ciclo que está aqui resumido. A gente vai fazer isso nos próximos slides. Mas passando dessa fase de carboxilação, a molécula entra na fase de redução. O que é reduzir? Reduzir é quando a molécula ganha elétrons. Quem que vai inserir elétrons nessa molécula, nessa triose? Vai ser o NADPH. Vai ter um consumo de ATP aqui, mas a principal reação aqui é a redução dessa triose para formar gliceraldeído 3-fosfato, que também é uma molécula de carbono. Né? No caso aqui, eu poderia inserir glicerol 3-fosfato, e os carbonos que a gente tinha falado no começo aqui, ó. 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, as duas vão ser reduzidas, e cada uma vai se formar um gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Daqui para frente, vão ocorrer inúmeras reações com essa fase de regeneração, onde vai ser gasto mais uma porção dos ATPs que foram produzidos na etapa fotoquímica para regenerar aquela molécula inicial, que era a ribulose 1,5-bifosfato. Tá? Então, é um ciclo que gira a partir de uma molécula pré-existente e da entrada do CO2 nesse ciclo. Né? E o que a planta vai ganhar com isso? Essa absorção de CO2 da atmosfera via estômago, por difusão, até chegar no estroma e ser carboxilado e entrar na molécula de carbono, ela gera um ganho para a planta. Um ganho que a gente vai falar depois, mas que está apresentado aqui, ó, que é o desvio de algumas trioses para que o metabolismo vegetal sintetize sacarose e amido, ou amido. Então, a planta ela faz isso aí, né? Ela pega esse CO2 da atmosfera, transforma em sacarose e amido, e vai utilizar a sacarose e amido
dentro das suas reações, né? A sacarose vai ser translocada no floema, lá na parte aérea, nas folhas, vai ser carregada no floema e translocada para todos os tecidos que necessitarem de carbono no tecidos vegetais, raiz, semente, frutos que estão crescendo, folhas, desse jeito. E o amido vai ser sintetizado dentro do cloroplasto durante o dia, enquanto a planta está fazendo fotossíntese. Na verdade, alguém lembra aí qual é a constituição do amido? Se vocês fossem falar para alguém, o que tem no amido? O amido é constituído de quê? Carboidrato. Pode errar. Carboidrato. Polissacarídeo. É um carboidrato, mas qual é a constituição do amido? Pode. Não Saca. tô entendendo nada. Tá travando Mas tudo aqui, ó. Polissacarídeo. Com certeza. Mas o que é o amido? A constituição do amido. Vocês estão dando classificação. Ah, sim, glicose. É isso? Isso aí, glicose. É um polissacarídeo, é um carboidrato constituído de glicose. Então, a glicose, gente, ela vai surgir depois dessas etapas aqui, ó, de formação de trioses. Ó. Surgem as trioses, né? Ela é reduzida até gliceraldeído 3-fosfato, e depois, se eu pegar 2 gliceraldeídos, 3 com 3, dá 6. 6. Uma glicose é aldeído, a frutose é cetona. Uma isomerase, uma enzima, pode transformar a glicose em frutose, e aí eu junto uma glicose e uma frutose e formo sacarose. O metabolismo dá jeito. Ele ajeita as coisas para sacarose, bota no floema, na folha, minha filha. Ó, naquela nervura fininha que a gente viu, chega xilema e sai floema, aquelas nervuras fininhas da folha. Chega xilema e sai floema, com os fotoassimilados. Para aquela nervura principal da folha, vai para o pecíolo, vai para o galho e vai embora. Vai para a semente do fruto, por aí. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia do como que assim, de forma bem resumida, né, essa entrada do CO2 e o que a planta ganha com isso. Na verdade, o CO2 da atmosfera ela vai transformar isso em trioses para formar glicose, frutose, sacarose, amido e outros carboidratos que vêm depois. Né? Então, quando eu falo para vocês que desde a bioquímica que a gente via aminoácido, lipídio, os ácidos graxos, tudo começa, gente, com a fotossíntese. Tudo começa com fotossíntese. Qualquer carbono que tiver num lipídio, num aminoácido, começou da onde? Da onde ele veio? Da fotossfera. Fusão, entrou no estômago, fotossíntese, transformou em carboidrato. Aí, esses esqueletos de carbono vão ser usados na respiração, lá na mitocôndria. A respiração no ciclo de Krebs vai produzir vários intermediários que vão servir de esqueleto de carbono para produzir aminoácido. No próprio cloroplasto vão ser formados ácidos graxos com estes carbonos aí. Então, todo o metabolismo vegetal depende da fotossíntese. Pegar esse carbono da atmosfera e transformar em esqueleto de carbono, alguma maneira. Beleza? Tudo começa aí. A rubisco. Isso aqui é só a título de curiosidade. A rubisco, né, a enzima que faz aquela carboxilação do CO2 ali, ó, ela é uma enzima, como eu tinha dito ontem, que o cloroplasto é uma organela semi-autônoma, porque ele tem material genético para produzir, para sintetizar proteínas, né? E a rubisco
vocês olharem aqui, ó, em azul, tá aqui, ó, 8 subunidades pequenas, que a setinha está apresentando, tá mostrando aí, ó. Essas proteínas, elas vêm da síntese proteica que ocorreu lá no citosol, a partir do material genético que estava no núcleo. E essas 8 subunidades mais aqui, ó, em azul, elas vão ser produzidas dentro do próprio cloroplasto, ó, com o genoma do cloroplasto, com o DNA do cloroplasto. Tá? Então, ela tem 16 cadeias de proteína que se unem no estroma do cloroplasto para formar a principal enzima do processo fotossintético. E aqui são vários sítios ativos da rubisco. Ela pode realizar a carboxilação várias moléculas ao mesmo tempo, devido aos seus vários sítios ativos. Tá? Mas depois a gente vai vendo ao longo da aula aqui mais informações sobre a rubisco. Agora vamos Calvin, tá? Para a gente entender a contagem dos carbonos aqui, ó. Só para vocês verem. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me param, tá? Porque eu começo a falar aqui igual um radialista. Se vocês não me frear, eu vou embora. Então, aqui à direita, eu tenho o resumo do ciclo de Calvin. Ó, carboxilação tá cá em cima, em azulzinho aqui, ó. Azulzinho não, é um cinzazinho claro. É a etapa de carboxilação. Depois vem a redução, ó. A segunda aqui, ó, redução, né? Tá aqui no e a parte maior, acho, todinha é regeneração, tá? Que está apresentado aqui na figura à direita, resumida aqui, ó, regeneração. Então vamos analisar essas de forma detalhada como que ocorre isso. E aí a gente vai entender como eu coloquei aqui, para cada CO2 fixado ou reduzido, o ciclo de Calvin consome 3 ATPs e 2 NADPH. Nós vamos entender esse cálculo aqui, tá? 3 ATPs e 2 NADPH para cada CO2 que é fixado. Então vamos lá. Primeira coisa, etapa de carboxilação. Olhem essa molécula aqui, ó, ribulose 1,5-bifosfato. Ribulose 1,5-bifosfato. Essa molécula aqui, ela tem 5 carbonos. Gente, ó, sinceramente, eu acho que hoje o problema não é a internet aqui. Porque o delay que tinha diminuiu muito por causa da internet aqui da universidade. Hoje eu acho que o problema está aí com vocês. Porque não está demorando para carregar o slide quando eu passo, tá? Então o problema, pelo que eu estou vendo, não está sendo aqui, não. Hoje eu acho que não é aqui, não. Então, olha só. Inclusive, a internet lá em casa hoje estava horrível, por isso que eu saí de lá. Então, a internet deve estar mais ruim para vocês aí. Então, olha só, essa ribulose, tá? Ela tem 5 carbonos, né? E ela tem uma molécula de fósforo aqui do primeiro carbono, por isso que ela é chamada de ribulose 1,5-bifosfato. E ela tem outro fósforo, ó, aqui no carbono 5, ó. Por isso que ela é chamada, então, de ribulose 1,5-bifosfato. Fósforo no carbono 1 e fósforo no carbono 5, tá? Só que eu tenho que considerar 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, tá? 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato. Se cada uma tem 5 carbonos, se eu multiplicar isso por 3, eu tenho 15
carbonos aqui, porque são 3 moléculas dessa daqui. 3 vezes 5, 15. Por isso que está mostrando aqui 3 CO2 entrando na reação de carboxilação. É um CO2 para cada ribulose dessa. Tá? Então, 3 CO2, 3 moléculas de ribulose. 3 vezes 5, 15. 15 mais 3 que está entrando, 18. Então, a partir do momento que ocorrer essas 3 carboxilações, eu vou ter 18 carbonos. Por isso, 6 moléculas de PGA, 3-fosfoglicerato. 6 vezes 3, 18 carbonos. Tá? Então, aqui são as primeiras trioses. A Rubisco faz essas carboxilações, tá? Formam essas 6 moléculas e a etapa de carbono. Então, vou gravar que nós começamos com 3 moléculas de ribulose, cada uma com 5 carbonos. Cada uma ganhou 1 carbono, então 5 mais 1 dá 6. 6 dividido por 2, 6 dividido em 2 moléculas, vão formar 2 moléculas de 3 carbonos. Ficou com 6 carbonos e se dividiu em 2 de 3. Né? Como são 3 moléculas, eu vou ter 6 moléculas de trioses, tá? Que dá 18 carbonos. Por isso que aqui na etapa de redução, se consomem 6 moléculas de ATP. Tá? É 1 ATP para cada uma dessas 6 moléculas aqui. E aí, esse 3-fosfoglicerato passa a ser um 3-bifosfoglicerato. Por quê? Já existia um fósforo no carbono 3, ó. 3-fosfoglicerato. Então, fósforo no carbono 3. Quando ganhou um fósforo, entrou fósforo no carbono. Então, ficou 1, 3, bifosfoglicerato, tá? Foi fosforilada essa molécula aqui, ó. São 6 moléculas dessa. Continua os 18 carbonos. 6 vezes 3, 18. Agora, cada triose dessa vai gastar, vai consumir um NADPH. Cada uma delas vão ser reduzidas, tá? Elas vão ser reduzidas a gliceraldeído 3-fosfato ou dihidroxiacetona fosfato, tá? Então, 6 moléculas são consumidos 6 NADPH para formar 6 trioses. Tá? Então, a redução é caracterizada pelo consumo das moléculas de NADPH. E aí eu tenho um reservatório de 6 trioses. Tá? 6 trioses. Agora vamos acompanhar o que vai acontecer com essas 6 trioses. Eita, eu resumi o negócio aqui. Eu acabei resumindo. Não era esse slide aqui que era para estar aqui. Não. Bom, o que eu posso resumir com isso aqui? Deixa eu voltar. Aqui no anterior dá para dar uma melhorada aqui nessa explicação. Então, olha só. Toda essa fase de regeneração aqui, ela vai compreender o consumo de 6 moléculas de triose, tá? Essas 6 moléculas que estão aqui. O que eu vou resumir para vocês aqui? Conta, vamos fazer a contagem aqui, ó. Cada setinha dessa aqui é uma triose, que está entrando em jogo. Ó. Isso aqui é uma triose, isso aqui são mais 2 trioses e aqui é outra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Falta a sexta. Prestem atenção. Se a gente considerar essa molécula aqui é uma, tá? Uma triose. Ela vai entrar aqui nessas reações. Eu vou tentar resumir para vocês aqui, ó. E
vai formar, no final, uma ribulose 5-fosfato. Em 5, vai entrar outra, vai reagir com outra triose para formar e vai fazer todo esse caminho aqui, vai reagir com outra triose aqui, ó, vai reagir com outra triose aqui, e olha o que vai vir, ribulose 5-fosfato, ribulose 5-fosfato. Aqui, pessoal, tem o consumo de 5 trioses, nesse ciclo que está mostrando aqui. 5 trioses. Daqui, tinha um reserva de 6 trioses. 6 vezes 3 dá 18. Só que eu falei que a regeneração consome 5 trioses. 5 vezes 3 dá 15 carbonos. Quanto que essas 3 moléculas de 5 carbono que tem aqui, ó? São 5 moléculas de ribulose 5-fosfato, ó. 5 mais 5 mais 5 dá 15. Então, daquelas 6 trioses que tinham sido produzidas, 5 trioses são usadas para formar estes 15 carbonos aqui, ó, dessas 3 ribuloses 5-fosfato. Até aqui, vocês conseguiram acompanhar pelo menos o número dos carbonos? Me dá uma resposta aí para mim saber. Então tá, eu tinha 6 trioses, 5 delas foram consumidas aqui na regeneração, por 5 trioses. Então, ó, 5 mais 5 mais 5 dá 15. Os 15 carbonos estão aqui. Aquelas 5 trioses foram usadas para produzir essas 3 ribuloses. Mas e a sexta triose? A sexta triose. A aula está sendo gravada, vai ser postada. Cadê a sexta triose? A sexta triose, gente, a sexta triose é o ganho da planta. Aqui, vendo que uma triose é desviada para produzir sacarose e amido. Então, 5 trioses são consumidas na regeneração e a sexta triose é o que a planta ganha. Agora, uma triose não tem 3 carbonos? Por isso que aqui no começo do ciclo colocou-se 3 CO2, porque na verdade esses 3 CO2 que estão entrando é a sexta triose que vai ser o ganho da planta. Isso matematicamente, né? Use 3 moléculas dessa aqui no começo com 3 CO2, um CO2 para cada uma, para ficar fácil a gente entender que a cada 3 carboxilações a planta ganha uma triose líquida. Ganha uma triose líquida. Triose glicose. Então, é fácil a gente entender que o CO2 da atmosfera, quando entra na carboxilação pela rubisco, a planta ela vai ter um ganho líquido de carbono. Analisando só a fotossíntese aqui. A gente não pode esquecer que a planta está fazendo respiração, ela está consumindo parte desse carbono que ela fixa. Por isso que a fotossíntese tem que ocorrer na sua máxima eficiência possível, porque a respiração consome muitos carbonos. Para a planta crescer, produzir fruto, semente, ela tem que fixar carbono numa taxa superior ao que ela respira.
Então, ela tem que fixar mais do que o que ela respira pela respiração. Tá? Aí, pessoal, a última etapa da regeneração são a entrada dessas moléculas de ATP aqui, ó. São 3 ATPs, porque é um ATP para cada pentose dessa daqui, ó. Cada pentose dessa gasta um ATP, por isso que está 3. Ó, ribulose 5-fosfato. Se ganhar mais um fósforo, vira ribulose 1,5-bifosfato. E aí fecha o ciclo de Calvin. Então, toda planta, todo vegetal apresenta esse ciclo. Até as plantas C4, até as plantas CAN, todo mundo, todo vegetal apresenta o ciclo de Calvin C3, tá? Isso é unanimidade. O ciclo C4 é algo a mais. O metabolismo CAN é algo a mais. O básico para todo vegetal é ciclo de Calvin, tá? Ciclo C3, todas as plantas têm. Ficou claro isso daí? O som continua ruim, travando? Não sei mais o que faz, né? Complicado. Então vamos lá, fotorrespiração. O que seria a fotorrespiração, gente? Eu acho que não. Será que a gravação vai ficar ruim também? Eu acho que não. Será? Então lascou. Eu achava que não ficava, não. Mas vamos lá. O que seria a fotorrespiração? Imagine aqui, ó. A rubisco, o nome dela é assim, ó. Ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Tá? Ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. O próprio nome dela diz o que ela pode fazer. Ela pode carboxilar ou oxigenar. Então, essa figura aqui está mostrando essas duas funções que a rubisco tem. A de carboxilação e a de oxigenação. Tá? Nós vamos discutir mais isso aí daqui a pouco em relação aos fatores ambientais. Então, é com 3, 4, 5 carbonos. Quando ela ganha um carbono na carboxilação, ela automaticamente se quebra em 2 trioses, né, de 3 fosfoglicerato. Então, era 5, ganhou 1, 6. 6 dividido em 2 de 3. Então, é carboxilação é a única forma, carboxilação da rubisco. Agora, se ela reage com o oxigênio, gente, essa molécula de 5 carbonos se quebra em uma triose e uma molécula de carbono bisolar que a ganha líquida de carbono com isso? Nada. 5 se quebra em uma de 3 e uma de 2. Continua os mesmos 5 carbonos aqui. Ou seja, o que a planta ganha fazendo fotorrespiração? Nada, só ganha problema, prejuízo. Tá? Então, vamos deixar claro aqui. Fotorrespiração não é bom para o vegetal, porque reduz a assimilação de carbono. Agora, não confundam isso com respiração, tá? O termo respiração aqui só é utilizado por causa do consumo do oxigênio, mas não tem nada a ver com a respiração isso aqui. Fotorrespiração, é só por causa tá até errado
tem um R a mais aqui. É só por causa do consumo do oxigênio aqui, tá? Então, o bis pode fazer aquelas reações. Claro que ela tem uma taxa maior de carboxilação do que a oxigenação. É uma média aí de 3 carboxilações para uma oxigenação, tá? Olha esse dado aqui que interessante. 40% do total de proteína numa folha é rubisco. Então, a demanda de nitrogênio em função da produção dessa enzima é muito alta. A gente viu que são 16 cadeias polipeptídicas formando essa enzima. Então, demanda uma grande quantidade de nitrogênio. E o nitrogênio, né, presente nas proteínas, vai estar aí respondendo por 40% do total de proteína numa folha é enzima rubisco. Tá? Mais uma curiosidade aí, importante. A fotorrespiração só ocorre durante o dia, porque depende da atividade da rubisco. Então, é uma coisa que difere da respiração. A gente estudou respiração lá na bioquímica, a gente via que a respiração funciona 24 horas, tanto vegetal ou animal, ela não para. Agora, fotorrespiração só ocorre de dia, porque a rubisco é uma enzima da fotossíntese que é ativada pela luz. A luz é o modulador dessa enzima, então ela não funciona de noite. Então, se ela vai carboxilar ou oxigenar, vai ter que ser de dia, porque ela depende do modulador, que é o fator luz, para ela estar ativa, tá bom? Então, fotorrespiração só ocorre de dia. Deixa eu voltar aqui. Este esquema aí. Só que tem esse esquema, ele envolve cloroplasto, peroxissomo e mitocôndria, tá? Só que tem uma forma mais resumida, que tem a forma de slide, que é essa daqui, ó. Verdinho, C, é o cloroplasto, amarelo, P, peroxissomo, vermelho, M, de mitocôndria. Né? Então, a gente vai ter a junção dessas três organelas, tá? Para fazer com que, no momento que a ribulose 1,5-bifosfato, se ela reagisse com CO2, ela ia produzir 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e enviar elas para o ciclo de Calvin. Para aquela fase de redução, regeneração. Só que quando ela reage com oxigênio, ela produz uma triose, que está aqui, que segue o ciclo de Calvin normalmente para ser reduzido, regenerado, e produz o fosfoglicolato, aquele 2-fosfoglicolato, que é uma molécula de 2 carbonos, que tem fósforo. Então, todo problema da fotorrespiração, gente, o que era para ficar só neste ciclozinho aqui, ó, só aqui dentro do próprio cloroplasto, por causa desse cidadão aqui, ó, do oxigênio do 2-fosfoglicolato, a célula vegetal precisa fazer todo esse metabolismo aqui, ó, precisa fazer todo esse metabolismo. Deixa eu voltar aí. Ó, precisa fazer todo esse metabolismo entre peroxissomo, mitocôndria, ó, volta o peroxissomo de novo e vincar no cloroplasto. Aí, ó. Então é toda uma rota metabólica para converter uma molécula de 2 carbonos. Vamos entender aqui, ó. O fosfoglicolato tem 2 carbonos, tá? Então, para a matemática ficar mais fácil, a gente considera a molécula de fosfoglicolato. Então, na verdade, eu tenho aqui em jogo 4 carbonos, tá? 2 moléculas, então 4 carbonos. Esse ciclo todo, ele consome, né, matematicamente, 4 carbonos entram no peroxissomo e retornam apenas 3.
Então, por isso que se fala que a fotorrespiração regenera 3/4 dos carbonos. 3/4, tá? Entra 4 e só volta 3. Mas é uma perda de um carbono, é uma perda, mas ela é necessária. A perda de CO2 está aqui na mitocôndria, a gente vai falar dela já já. Tá? É uma perda necessária. Para se poder regenerar uma triose, gasta-se 4 carbonos. Um CO2 é perdido e não tem jeito de ser utilizado novamente, porque CO2 dentro da mitocôndria é igual ao CO2 que sai do ciclo de Krebs. É CO2 que é perdido na respiração. É a mesma coisa. Então, a fotorrespiração ela demanda essa série de reações aqui para recuperar 3 carbonos, tá? Que entram pela soma. Esse glicolato, né, são 2 moléculas de glicolato, por isso que tem número 2 na frente de vários locais aqui, ó, tudo dobrado. 4 carbonos. Ó. 2 glicolato, ele vai ser oxidado para glioxilato. Esse glioxilato reage com o glutamato da seguinte maneira. O glutamato é um aminoácido. O glutamato ele doa o nitrogênio dele para o glioxilato. Se transformar em aminoácido. É simples. O glutamato doa o nitrogênio para o glioxilato se transformar em aminoácido glicina. Então eu tenho 2 glioxilatos formando 2 glicinas. Tá? Continua os 4 carbonos aqui. E o glutamato, quando ele perde o nitrogênio, ele forma alfa-cetoglutarato. Beleza. Essas 2 glicinas, elas são enviadas para a mitocôndria. Tá? Então, aqui está representando uma glicina, 2 carbonos. E a outra glicina está aqui em cima, ó, 2 carbonos. Essa glicina, ela é descarboxilada. É a partir dela que ocorre a perda de CO2. Tá? E também é liberado o grupamento de nitrogênio. Tá? E nessa reação ocorre a formação de um NADH reduzido dentro da mitocôndria. Isso aqui, NADH dentro da mitocôndria, vai entregar elétron na cadeia de transporte lá na NADH deshidrogenase, que é o complexo 1 da cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria. Formação de NADH dentro da mitocôndria. Até processo positivo, essa formação de NADH dentro da mitocôndria. Então, aqui, libera CO2, libera nitrogênio. O que vai acontecer com esse nitrogênio? Gente, planta nenhuma joga nitrogênio fora. Nitrogênio é altamente custoso vegetal para inserir ele no aminoácido. Esse nitrogênio, então, ele vai ser enviado para o cloroplasto para fazer o processo de assimilação de nitrogênio em aminoácido novamente. Ele vai ser consumido, não vai ser jogado fora. Tá? Aí, o que sobra? Dessa glicina aqui, só sobra esse carbono. Tá? Esse carbono vai se juntar com os outros 2 carbonos da glicina e vai formar uma serina de 3 carbonos. Aqui já tem-se aquela ideia que tinha 4 carbonos, um foi perdido, sobrou 3. A serina volta para o peroxissomo, doa o nitrogênio dela para o alfa-cetoglutarato se transformar de novo em glutamato. A serina sem o nitrogênio, ela é uma molécula de 3 carbonos que se transforma em hidroxipiruvato, que vai ser reduzido com o consumo de NADH para formar glicerato. Esse glicerato volta para o cloroplasto com uma triose para ser fosforilada e formar outra triose fosfatada. Tá? E vai para o ciclo de Calvin. Então, assim, a fotorrespiração faz todo esse ciclo para recuperar 3/4 dos carbonos que entram no processo. Tá? E aí, se fala também que essa produção de NADH na mitocôndria é contrabalanceada com o consumo de um NADH aqui no peroxissomo. Mas não podemos deixar de destacar que eu falei que esse NADH dentro da mitocôndria vai entregar os elétrons
na cadeia de transporte lá do complexo único anádise deshidrogenase, tá? Então, isso é fotorrespiração. Isso aqui demanda energia para o vegetal. Ela consome energia, ó, consome ATP aqui para recuperar um processo que era tão simples se tivesse ocorrido apenas a carboxilação. Então, gente, a gente vai discutir ao longo aí das aulas o que o ambiente, como que o nosso ambiente interfere nas concentrações de oxigênio nessa reação de carboxilação da enzima. A gente vai entender como que o meio ambiente interfere nessa carboxilação da rubisco, tá? Aqui, ó, só de curiosidade, aquele nitrogênio, deixa eu voltar aqui, ó. Esse nitrogênio aqui, ó, da mitocôndria, ele vai ser enviado para o cloroplasto para fazer isso aqui, ó. Amônio, NH4, dentro do cloroplasto, ele vai entrar na via GS-GOGAT, que é uma via que faz a assimilação de nitrogênio para produzir aminoácidos. Aquele nitrogênio que você coloca no solo como fertilizante, ou que vem da matéria orgânica do solo, quando ele é absorvido pelas raízes, passa por todo um processo, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas essa aqui é a etapa final, que aquele nitrogênio lá do solo, para ele ser transformado de uma forma orgânica, ele vai ser incorporado numa molécula de glutamato, que é um aminoácido pré-existente. Ó, uma enzima, sintetase da glutamina, gasta ATP e produz glutamina. Ó. Então, glutamato ganha esse nitrogênio e se transforma em glutamina. Tá? Essa glutamina vai doar o nitrogênio para esse 2-oxoglutarato na reação seguinte. Ó. Esse aqui não tem nenhum nitrogênio, vai ganhar este nitrogênio aqui, ó, para formar isso aqui, se transforma em um glutamato, e essa glutamina, quando perde esse nitrogênio, volta a ser outro glutamato. Tá? Isso aqui é só para vocês terem ideia, né, que são as duas enzimas GS, GOGAT, sintetase do glutamato e sintetase da glutamina. As duas primeiras enzimas que reagem com o amônio para produzir os primeiros aminoácidos, desde o nitrogênio que foi absorvido pelo sistema radicular, que estão aí. Tá? A partir desses aminoácidos aí, começam a surgir os outros, tá? Asparagina, aspartato, entre outros. Tá? Agora, vamos entender qual que é a dependência da luz em relação às enzimas. E aí, aquilo que eu tinha dito ontem sobre a questão, né, de não usarmos mais o termo fase clara e fase escura, a gente vai explicar aqui agora. Dentro do ciclo de Calvin, aquela fase de regeneração que a gente viu lá, né, de carboxilação, redução e regeneração, tem 5 enzimas, entre elas a primeira é a rubisco, e as outras são essas 4 aqui, que são enzimas que dependem da luz para dizer se elas estão ativas ou não. Então pensa comigo, se aquele ciclo de Calvin, 5 enzimas dependem da luz. Se não tiver luz, aquele ciclo não ocorre. Se o ciclo não ocorrer, não tem a função daquelas trioses, não tem a função que a gente discutiu. Então tem a luz, não função de carboidrato. Agora, como que funciona isso? Estas enzimas aqui, essas 4, a rubisco não vai entrar nesse mecanismo aqui que eu vou explicar agora não. A rubisco é outro mecanismo. Essas 4 enzimas aqui possuem grupos disulfídricos ou pontes de enxofre. Não sei se vocês lembram, mas a cisteína é um aminoácido que tem enxofre, cisteína e metionina. Então, essas pontes de enxofre estão relacionadas com esses aminoácidos, mais propriamente dito com cisteína. Então, qual que é o mecanismo de fluoxina tioredoxina? Tá? A gente tem que lembrar aqui da etapa fotoquímica,
que a gente viu ontem. Né? A etapa fotoquímica, ela trabalhava para produzir, né, eventos fotoquímicos, né, moléculas de clorofila oxidada. E em dado momento que se produzia que a ferredoxina, que levava o elétron para a ferredoxina NADP redutase, passar o elétron para o NADP oxidado e transformá-lo em NADPH reduzido. Mas essa ferredoxina, ela está no estroma, ó, ela está no estroma. Ela pode ser usada para levar esse elétron para esse mecanismo aqui que a gente está vendo, ó. Olha ela aqui, ó. Luz incidindo no fotossistema 1 e pegando a ferredoxina oxidada, entregando o elétron para ela e ela se tornando reduzida. Então, a ferredoxina reduzida é essa daqui, ó, que ganhou o elétron, tá? Ela ganhou o elétron e está reduzida. Agora, o que ela vai fazer? Ela vai passar os seus elétrons para uma outra proteína chamada tioredoxina. Essa tioredoxina, ela tem ponte de enxofre, são os resíduos de cisteína. Quando recebe os metáforos, essa ponte de enxofre vai ser quebrada e essa tioredoxina vai se transformar na forma reduzida. Olha a entrada dos hidrogênios aqui, ó. A hidrogênio na reação e a tioredoxina reduzida está com hidrogênios e elétrons. Essa tioredoxina agora vai agir sobre essas 4 enzimas aqui e vai passar o elétron dela para estas 4 enzimas. Por quê? As 4 enzimas aqui, na forma oxidada delas, elas estão inativas, com suas pontes de enxofre formadas. Tá? Quando essas 4 enzimas recebem elétrons da tioredoxina, as pontes de enxofre delas se rompem, passando elas da forma inativa para a forma ativa, com as pontes de hidrogênio rompidas. Então, por isso que todo o ciclo de Calvin depende de luz, que é a tal da fase que a gente discutiu ontem. Vou falar mais um nome. É a fase tal lá que a gente vai esquecer dela agora. Ó, aperta, nunca mais vou falar isso. É igual o filme. Aperta o botãozinho e esquece. Acabou. Vocês nunca mais vão lembrar daquela fase tal lá. Agora vocês vão falar etapa fotoquímica. Ou etapa de fixação e redução do luz, que é a palavra que a gente esqueceu agora. Nem lembro mais o nome dela. E nem colocar isso na prova, porque se colocar vai ganhar um zerinho. Bem redondo, bonitinho. Tá? Então, quero que fique claro para vocês que essas 4 enzimas fazem parte do ciclo de Calvin. E as 4 são ativadas por esse mecanismo que é totalmente dependente da luz. Então não tem como você falar que ciclo de Calvin pode ocorrer sem luz, correto? Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Vendo? Pelo menos eu acho que sim, para salvar a pátria. Deixa eu pegar uma água ali para mim, ali, rapidinho.
Pessoal, vamos fazer um intervalinho aqui rapidinho. Tem uns 5 minutinhos aí, talvez 10, eu aviso aqui, tá? Vou parar a gravação aqui.